hétero tem dificuldade de propiciar a relação anal para sua parceira, tá? O homem hétero não sabe fazer sexo anal, essa é a verdade. Então, a gente, na vontade de ter, ok, às vezes acontece muito de corresponder ao parceiro, né? O homem, estimulou, deu a entender que quer, mas não sei. A gente vai ter que estar preparada para guiar o caminho. Orientar. Orientar. O homem hétero tem dificuldade no sexo anal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E agora eu sugiro aos navegantes e seguidores que coloquem seus cintos de segurança, porque a luz... Que encham a taça de vinho. E que venham para o assunto do dia, que assim, ó... Já vamos apresentar nossas convidadas, tá? Mas uma das caixinhas mais engajadas no meu Instagram foi quando eu falei: perguntem, vou responder todas. Chegou o momento. Eu não, né? Nossas convidadas, deu tudo certo. Sexo anal. Perguntas e respostas que todo mundo quer saber. Então, assim, a motivação desse episódio... Antes da motivação, vou deixar tu apresentar nossas convidadas maravilhosas. Eu vou apresentar, então, a Luiz e a Belisa, são as proctologistas da Proctodu, maravilhosas. Sejam muito bem-vindas, gurias. Muito obrigada. A gente super agradece o convite. É um momento muito legal da gente discutir isso, que tá na nossa rotina do dia a dia, tá na nossa rotina das redes sociais, então tem muito pano pra manga. Isso aí, perfeito. Gurias, a motivação foi o seguinte: eu acho que a gente tem pouco conteúdo científico de verdade falando sobre isso. Eu acho que saúde sexual é muito importante. Sexo anal é uma prática que tem crescido muito aí nos últimos anos. A gente tem falado mais sobre isso. Os pacientes têm perguntado no consultório. Depois vocês vão contar como é que o assunto chega aí para vocês. E eu acho que não tem ninguém melhor do que especialistas, né, para poderem falar sobre isso, não de forma, né, com achismos, mas com as coisas que a gente acha que são importantes a nível de saúde para os pacientes saberem. Então, com certeza. Estamos super felizes, tá? Então, vamos começar as perguntas de hoje, meninas. É possível ter prazer no sexo anal? Se a gente pode, de fato, assim, ter prazer e ter orgasmo? Sim, tá? A região anal é uma zona erógena, né? Então, os estímulos da região podem, sim, levar a um prazer bastante intenso, né? Orgasmo, esses dias até eu li um post que orgasmo é muito mais mental do que físico. Então, tem sim como atingir orgasmo através de estímulos da região anal, apesar de, para as mulheres, isso não ser o mais comum. Na relação de homens que fazem sexo com homens, sim, é muito mais propenso a se atingir o orgasmo até pela estimulação prostática. Falando em sexo de mulheres, é mais difícil, mas sim, é possível. Se o ânus for bem explorado, a mulher estiver segura e tranquila com seu corpo, é possível. Eu sempre digo, né, gurias, orgasmo, enfim, tem várias coisas que precisam acontecer a nível de corpo, a nível de mente, pra gente estar concentrada na relação e poder acontecer. Mas tem gente que tem orgasmo até dormindo, sim, né? É isso que eu ia dizer, que é nesse momento que tu te dá conta que, de fato, ele tem muito mais relação, né, com a parte de sistema nervoso. Então, na mulher, anatomicamente, o clitóris acaba sendo um dos principais pontos erógenos ali para estímulo, pensando em algum estímulo físico, mas eu tenho muitas pacientes que encontraram uma forma de prazer bem interessante com sexo anal, assim, de realmente ter o orgasmo. Então, apesar de não ser o mais comum, é super possível, sim. Sim, com certeza. Agora vem a série do Nunca Fiz, Quero Fazer, mas tenho dúvidas. E a primeira dúvida de uma seguidora foi se o plug anal ajuda a ir preparando a região, se vocês indicam o uso. Perfeito. Quer que eu tá? O seguinte, sim, indicamos o uso do plug anal. O plug anal, ele serve como um abridor de caminhos, tá? E lá na Proctodu a gente costuma dizer que a gente tem uma técnica de dedo, plug, pênis, tá? Então, seguir essa sequência não é uma obrigatoriedade, mas ajuda muito, especialmente em quem está começando. O estímulo digital da região anal para começar o relaxamento esfincteriano é essencial. Claro que às vezes o dedo acaba sendo uma alta progressão se for direto para o pênis, então o plug entra muito bem nesse ínterim. Esse plug, tá? E tem algumas características de plug que fazem toda a diferença. Primeiro, ser de silicone, ser maleável, então vocês veem que é um plug super tranquilo de se manipular, fácil de limpar. Se limpa com sabonete líquido usual ou aqueles limpador de toys sexuais específicos. O fato de ser um pouquinho mais robusto aqui na ponta, às vezes pode dificultar. Então, às vezes, aquele plug em formato de ogiva ajuda muito. E isso aqui, ó, fundamental. Perfeito.
Uma coisa que é muito complicada é a gente tem uma introdução completa de um brinquedo sexual para dentro do ânus. Um brinquedo ou outros artefatos. Verdade. Né? Ter uma trava de segurança é fundamental para se ter segurança também na relação. Então, o plug, sim, é super efetivo. E aí, na Proctodul, das pacientes que perguntam sobre isso, a gente indica muito o seu uso. Você E sabe... essa, Pode falar, não, fala. não, e essa progressão, né, dedo, plug, pênis, é uma coisa que a gente usa no nosso exame físico também, né? Não o plug, Perfeito. claro, Sim. mas assim, a primeira parte do nosso exame, depois da gente fazer a inspeção, é o exame de toque, que já leva um relaxamento dessa musculatura e torna mais fácil a gente colocar o anoscópio, que é muito parecido com o espéculo vaginal, né, que é o que a gente usa para ver o interior. Então, é a mesma ideia, né? Perfeito. Preparar a região para relaxar e ser mais tranquilo, enfim. Perfeito. A colocação do maior. Eu queria colocar um alerta do que vocês falaram da base, porque isso é fundamental, tá? Vocês já devem ter tido casos, não tenho a menor dúvida, de pacientes introduzindo, né, vários dispositivos. Para quem não sabe o que é o plugzinho, entra no YouTube que tem o vídeo que a gente está mostrando, as gurias mostraram um aqui na mesa, mas ele é um dispositivo que vai ali no canal anal, tem vários formatos, né, vários tipos. Esse de silicone acho que é o mais indicado, né, gurias, do que aqueles de metal. Sim, sim. E eu vejo muito as pessoas inserindo várias outras coisas na região anal sem ter o suporte. Eu brinco que o ânus, ele pode sugar aquilo ali, ele não é igual à vagina, que não é um saco sem fundo, colocou no ânus, vai embora. Eu me recordo da minha época de graduação, que eu vi assim, ó, tubo de Rexona, que foi para dentro do intestino, o paciente teve que... Garrafa, de tudo, assim, mandioca. Eu lembro que tinha uma mandioca que foi super, sim, esculpida para colocar controle remoto. Então, né, a gente poderia discutir as várias questões sociais aí das pessoas terem que introduzir esses dispositivos em vez de comprar um dispositivo adequado. Sim. Mas quem puder, compre o adequado com o suporte para não trancar na região. Tem que pensar nisso como uma trava de segurança. Uma trava de segurança. Quer dizer, para trancar, né? Não para não trancar, Não, para não, trancar. E nós, inclusive, já tivemos que tirar um plug, enfim, que não tinha essa trava de segurança, Sim. né? Então, além da questão de ter o plug próprio para isso, de procurar algum que tenha essa questão da segurança também, né? E quando a gente consegue retirar por baixo, ainda é um quadro não catastrófico. Mas já tivemos, sim, que abrir a barriga do paciente, abrir cirurgicamente o intestino do paciente para remover artefatos lá de dentro. E além de toda a questão do paciente se sentir humilhado de chegar até um pronto atendimento, contar o que aconteceu, não ter nem cara de olhar para os médicos que atenderam, Sim. ainda é um trauma cirúrgico gigantesco. Né? Sim. Então, evite, use o plug. E eu queria fazer um alerta aqui para profissionais de saúde, né? Porque com frequência, quando acontecem essas situações, as coisas que a gente vê são as pessoas tirando foto do exame. Sim. Gente, tipo, tá inadequado, né? Se esse tipo de coisa tá acontecendo é porque nós estamos falhando como profissionais da saúde. Eles têm que receber essa orientação de nós, médicos, né? Médicas. Então, não tirem foto, não ridicularizem a pessoa. Eu ouvi um caso de uma colega, de uma senhora que foi se masturbar e foi com uma espumante. E a garrafa da espumante explodiu dentro do canal vaginal e lacerou fora. E ela teve uma hemorragia em função dessa laceração, né? Isso é muito grave, é porque a gente não está conversando sobre instrumentos sexuais adequados. Sobre segurança, né? Segurança, exatamente isso. Então fica o nosso primeiro alerta. Perfeito. E, gurias, preservativo e lubrificante são itens obrigatórios? Sim. Vai lá, Sempre. Toca a ficha. Com certeza, tá? Então, sempre. E é muito importante o tipo certo de lubrificante também para relação anal, né? Então, sempre a base de água ou siliconados. Aqui. Esse foi um que a gente ganhou de presente também da Egalité que nos mandou. Esse é só um exemplo, né? Tem vários, dá para comprar na farmácia com toda a facilidade do mundo. Então, tem vários. A base de silicone, ele tem uma característica de ele parecer durar mais. Claro, a gente não tem um estudo mostrando que dure mais do que a base d'água, mas na prática a gente percebe que mesmo que tu mantenha essa relação por mais tempo, tu segue lubrificada. O de água tu tem que estar repondo a cada tanto, né? Isso, claro, é bem pessoal, mas o lubrificante à base de silicone costuma ter uma ação mais tranquila, assim, especialmente para quem está começando. Uma coisa... Pode falar, Então, fala. que a gente também acha que a gente também recomenda que
não tenha muito cheiro, muito perfume, né? Porque é uma região bem propensa a gente ter alergia, dermatites ali na região. Então, quanto mais neutro, limpo, né? Melhor. É a mesma coisa que os lencinhos para fazer higiene. A gente sempre recomenda, né, o mais neutro possível, sem perfume, sem... Você sabe que eu sempre digo para as pacientes, né? Tem muitos casais que confundem o sexo vaginal com o sexo anal, do tipo: estou transando sem camisinha com o meu parceiro ali, pensando no sexo hétero, e a gente já testou, tá tudo certo, testamos sífilis, HIV, hepatite, vamos transar sem preservativo. E eles levam isso pro sexo anal. E eu acho que a gente tem que bater também nessa tecla: a camisinha para sexo anal é inegociável. É sempre, né? É um canal contaminado, a gente tem bactérias diferentes ali da região vaginal. Eu tinha uma paciente que estava com uma infecção de repetição. Tava tendo muita infecção de repetição vaginal, tá? Foi. Um tempo depois, a gente foi entender que ela tinha prática de sexo anal que ela não tinha comentado, sem preservativo, penetrava anos. E depois voltava pra vagina. E voltava pra vagina. Não façam isso, gurias. Então, assim, nunca, sob hipótese nenhuma. Então, sexo anal é inegociável, tem que usar preservativo, tá? E o outro alerta que eu dou em relação a lubrificante sempre pra elas: já que tu vai usar lubrificante, vai usar preservativo, tu não pode usar lubrificante oleoso. Elas usam com frequência óleo de coco, vaselina, que causa micro-rupturas ali no preservativo, e daí também vai arrebentar. Exatamente. Com certeza. E trocar, né? Se for voltar Perfeita. pro sexo vaginal depois, trocar. Isso. Obviamente, o Sim, preservativo. nunca fazer sexo anal e depois voltar pra vagina, tá, gurias? Isso, tem que cuidar. E o lubrificante ser reaplicado e lubrificar bem região do pênis e do ânus, já com a massagem que vocês comentaram. Com certeza. No nosso passo ali do dedo DPP. plug, do DPP, dedo plug pênis, já tem que ter lubrificante desde o passo 1, né? Então, sim, sempre. Comentem um pouquinho sobre a anatomia, gurias, pra gente, do esfíncter externo e do esfíncter interno. Acho que é legal a galera saber, até pra entender o porquê que essa massagem é importante. Porque às vezes eu tenho a percepção que a galera acha que o sexo anal é assim, ó, sei lá, hoje vamos transar, vai ter sexo anal, e daí as coisas vão acontecer, e aí o pênis tá ereto e vai naquele sexo violento que a gente vê em filme pornô. Que é um Eu negócio brinco que não é existe. feijão com arroz. Isso. Não é uma coisa de todo dia, de todo momento. Tem que estar no clima, entendeu? Tem todo um... Tem que ter Isso todo na um relação approach. hétero, né? Na relação hétero. Na relação Sim. hétero. Sim. Né? Isso seria bom a gente deixar claro que a gente tá falando aqui mais voltado pro público mulher heterossexual, né? Falando de sexo anal, mas sim, tem peculiaridades do homem. Sim, do antes que sexo vocês perguntem por quê, porque esse é um podcast de saúde feminina, tá? Sim. Então a gente tá sempre voltada para elas. Então, o que a gente tem lá dentro do nosso canal anal? O nosso esfíncter é composto por duas partes. A parte interna, que a gente não tem controle, ele tem uma inervação autonômica. Ele não vai relaxar ou contrair se a gente quer ou não. A piscada, que a gente diz, que carinhosamente apelidamos de briocada, que é esse estímulo que a gente faz de contração, que a gente pensa, bom, vou contrair agora, é responsabilidade da musculatura externa. Para a gente ter uma relação anal efetiva, os dois têm que estar relaxados. Né? Então não basta estar um relaxado, os dois têm que estar. A gente gosta sempre de mostrar ao nosso querido amigo custódio que a musculatura interna ela é circular e essa musculatura externa ela vem quase como um tapete aqui na pelve, pressionar as laterais. Também, de maneira geral, elas permanecem contraídas e a gente tem que usar artifícios de relaxamento, que são vários, para a gente ter uma relação anal prazerosa. Então, aproveitamos para falar disso, porque, como tu falou, a musculatura externa, então, tu pode pensar, vou relaxar agora e relaxa, vou contrair agora e contrai, mas a interna não. Então, até por isso que eu acredito que as pessoas têm medo da questão da dor, né, durante a penetração. Então, como ajudar o esfíncter interno a relaxar? O estímulo, o que a gente tem que pensar? O esfíncter interno está sempre contraído. A função dele é continência, né? Então, ele tem que permanecer fechado para a gente não ter escape de fezes. Para a gente promover esse relaxamento, o estímulo físico é essencial, tá? Então, usar o dedo, usar o plug antes da penetração, é isso que faz o interno relaxar. Obviamente que para questões difíceis, como anodispareunia, que é a dor na relação anal, a gente pode usar artifícios como toxina botulínica no ânus, tá? Que já, assim, facilita a relação anal. Isso tem se estudado cada vez mais, a gente aplica no nosso consultório. Isso costuma ser muito mais voltado para o público masculino do que para o feminino, mas sim, é uma possibilidade. Já a musculatura externa é a grande chave da questão, porque a gente consegue relaxar ela.
o relaxamento da musculatura externa está associado com o nosso relaxamento, com a nossa disponibilidade para o prazer, né? Então, tem estudos que mostram, por exemplo, que as mulheres que mais sentem prazer com sexo anal são as que se masturbam com mais frequência e as que se sentem realizadas na parte orgasmática do negócio. Então, mulheres que têm mais orgasmos, seja da forma que for, chegam lá mais vezes, costumam ter mais facilidade da penetração anal do que as mulheres que não sentem, né? Então, isso é muito elucidativo de, bom, a musculatura externa está relacionada com o approach, com a relação, com a intimidade, muitas vezes. Ter uma relação anal de primeira, com o primeiro parceiro, longe de mim julgar, tá? Mas é mais difícil porque, sim, tu precisa ter uma desinibição, estar à vontade para conseguir promover um relaxamento físico ali da musculatura. Perfeito. Até porque eu sempre digo, tu tem que ter uma intimidade, né? Na maioria das vezes. Ai, Nádia, mas eu já tive uma relação anal de primeiro date, foi maravilhoso. Ótimo, mas não é o que a gente vê com maior frequência. Sim. Na maioria das vezes a gente vê o casal criando aquele vínculo ali, tendo intimidade, começa a aumentar o desejo e a curiosidade, que eu acho que é uma coisa que tem vindo bastante agora, ainda bem, né? As pessoas estão curiosas com novas práticas, né? Antigamente não se falava de sexo oral nem pensar, era, né? Pênis, vagina e acabou. Hoje eu acho que as pessoas estão explorando um pouco mais essas outras formas de prazer e boa parte das pessoas tem curiosidade, então acho que isso é um ponto bem importante, né? E às vezes também quando a gente vê que a coisa foi muito apressada, às vezes essa experiência não é legal e acaba até traumatizando, né? A pessoa, tipo, eu fiz, não gostei, eu tentei, nunca foi horrível. mais, entendeu? Então, às vezes, as pacientes trazem isso e aí, às vezes, questionam no consultório e aí a gente, né, vai conversando e de repente elas vão abrindo um pouco a mente e tentar de novas formas, né? Mas eu vejo isso muito no consultório que vocês falaram, gurias, das pessoas ficarem curiosas e daí irem criando intimidade e começarem devagarinho, assim, né? Eu sempre digo, não é todos os dias e não vai ser, né, uma decisão assim, hoje eu vou ter relação anal. Tu vai ter que estar muito excitada, vai ter que estar muito afim, vai ter que ter uma habilidade da parceria. Acho que por isso o podcast também é importante nessa circunstância de estímulo, de toque, de não querer sair, né? Penetrando direto sem a mulher estar com uma excitação adequada. Eu digo a vagina para lubrificar adequadamente são 15 minutos. Sim, 15 minutos de estímulo é bastante tempo, bastante. né? E as pessoas às vezes não têm paciência. E o problema é que o ânus não tem essa lubrificação natural, né? E mesmo tu Isso. estimulando, ele não vai lubrificar naturalmente. Aí entra a questão de por que a gente usa sempre lubrificante, né? E outra coisa que eu acho que dificulta muito a questão é nós millennials, né, a nossa geração se iniciou a sua vida sexual, especialmente o público masculino, vendo filme pornô. Perfeita. E o sexo anal do filme pornô não é o sexo anal. Homens que estão ouvindo isso, não é o sexo anal do dia a dia. Tá? Não é o sexo anal que tu vai fazer com a tua parceria, enfim. E outra frase que eu gosto muito de dizer no consultório para as mulheres é: o homem hétero tem dificuldade de propiciar a relação anal para sua parceira, tá? O homem hétero não sabe fazer sexo anal, essa é a verdade. Então, a gente, na vontade de ter, e às vezes acontece muito de corresponder ao parceiro, né? O homem, estimulou, deu a entender que quer, mas não sei. A gente vai ter que estar preparada para guiar o caminho. Orientar. Orientar. O homem hétero tem dificildade no sexo anal. Aí vocês parem o namorado e digam assim, assiste o podcast das gurias primeiro, tá, amor? Depois a gente tenta. Depois, em outro momento, né? E eles escutam, gurias. A gente tá tendo eles impacto. ouvem. Os episódios que a gente fala de sexualidade tem um feedback masculino. Legal. Sempre Isso é muito legal. Muito, né? E gurias, o maior medo, então, relacionado ao sexo anal é perder fezes durante a penetração, né? Se faz ducha, não se faz, prepara, não prepara, o que vocês orientam? Assim, uma pessoa que tem um funcionamento intestinal adequado, né, que não é constipada, que não sofre de diarreia, ela não tem necessidade de fazer uma preparação, porque aquela região vai estar limpa, né? Não vai ter grandes conteúdos fecais ali. Então, a nossa recomendação é que não é necessário. Mas a gente atende no consultório, tem gente que não abre mão, que quer fazer, que se sente mais seguro, especialmente nas primeiras vezes. Então, se for fazer, a gente tem que fazer de maneira adequada, né? Então, existem alguns
dispositivos, tá, para fazer a chuca, né, a higiene da região. E é importante que a gente utilize baixo volume, né, porque o reto ali, o nosso reto, ele tem uma capacidade de até uns 190 ml, mais ou menos. Então, não tem por que a gente ficar colocando chuveirinho, por exemplo, com alto volume. Que tem mais a galera gosta. Às vezes, uma água quente que pode estar machucando essa mucosa. E, às vezes, essa água vai lá para cima, onde está realmente o cocô acumulado e acaba piorando tudo, né? Então, baixo volume, temperatura não quente. Isso aqui é muito importante, né? Não pode ser dividido, compartilhado, né? Cada um tem o seu, enfim. Então, se for fazer de uma maneira adequada. Mas não é uma coisa que a gente recomenda de rotina. Eu também não recomendo normalmente nas que me questionam. E eu sempre digo assim, quer fazer, toma cuidado com a frequência também. Evita fazer mais de uma vez por semana. Não sei o que vocês acabam sugerindo para quem faz. A gente vê, às vezes, em quem faz muito frequente, isso é mais comum no público masculino, de que a agressão contínua, porque a gente está colocando uma substância com pH totalmente alterado. Acaba causando irritação nessa mucosa e, às vezes, propicia o aumento da secreção mesmo da mucosa, né? Então, o aumento da pessoa ter uma drenagem de muco mesmo, cueca, calcinha, enfim, pela repetição excessiva da lavagem, né? Então, realmente, o ideal é não fazer, e se fizer, fazer pouco. E quem for fazer, quanto tempo antes vocês sugerem normalmente? Eu sugeriria testar. Eu sugeriria testar, tá? Mas em torno de 1 hora costuma ser mais que o suficiente. 1, 2 horas, né? Tem um date ali, já sabe que vai rolar. Enfim, 1, 2 horas costuma ser suficiente. E o que eu costumo dizer para as minhas pacientes e para os meus pacientes também é: para tu fazer sexo anal com segurança, a segurança é a perda de cocô durante a relação, o famoso passar cheque, tu só não pode estar com vontade de fazer cocô na hora. Porque aí significa, assim, que o teu reto está repleto de fezes. Se tu não está com vontade de fazer cocô e tem um intestino regular, claro, não estou falando de pacientes que não têm vontade de fazer cocô e não faz cocô há 7 dias. Não, o paciente que tem intestino regular e não está afim de fazer cocô, muito provavelmente ele está preparado para ter uma relação sem nenhum constrangimento. Então, na verdade, a chave do sucesso é ter um intestino que funciona regularmente. Sim. Porque, né, a mulher que não estiver constipada ou que também não tem diarreias frequentes, como pacientes com síndrome do intestino irritável, né, ela vai ter uma relação satisfatória, ok, sem deslizes. A frase da Luciana foi a melhor. A chave do sucesso. Adorei, muito bom. Gurias, oiê, chegou nossos bastidores aqui, ó. Adoramos. Saudades! E eu acho que a gente volta naquilo que a gente estava falando antes também, né? A vagina tem a sua secreção, o seu cheiro, e o ânus tem a sua secreção e o seu cheiro. Tem as suas características também, né? Sim. Então, não sabe brincar, não desce pro play. Isso é uma verdade que a gente tem que falar, porque às vezes as pessoas ficam com esse receio, vou ter sexo anal, vai sair fezes. Gente, mas a gente vai colocar um pênis dentro de uma região que tem fezes. Sim. Se sair, a gente precisa normalizar isso também na prática, né? E aí, como é que a gente vai lidar? Vamos tomar um banho juntos? O que a gente vai fazer? Com certeza. Porque senão até esse estresse, esse medo, acaba impedindo aquele relaxamento. Claro. E piora toda a situação, porque tu vai estar tensa naquele momento pensando que vai estar suja, que, enfim, que vai acontecer alguma coisa. E eu levanto muito ponto, a gente estava falando antes aqui nos bastidores, né? Da performance que esperam de nós, mulheres, na vida e no sexo. Sim. Sempre arrumadas, limpas, né? Deus o livre sair fezes ali na hora do sexo. Gente, mas é o canal que tá sendo, né? A prática só um pouquinho. Vocês estão pedindo demais, né? A frase do play ali da brincadeira eu acho que tá adequadíssima. Mais uma das nossas canecas. É isso aí. Gurias, e assim, existe uma melhor posição sexual pra quem quer... Vamos falar em quem quer iniciar a prática, porque eu acho que depois que a pessoa já pegou o jeito. Mas assim, a menina quer iniciar e tal. Tem uma posição que é mais fácil de introduzir? O ideal é o que ela consegue controlar melhor, que fica mais no controle da mulher, no caso, né? Como assim no controle? Ou a mulher sentada por cima, né? Ou eventualmente de lado, por exemplo. Só uma coisa, não é o controle esfincteriano, tá? É o controle da relação. É isso que eu queria saber. Da introdução, né? Isso, pra ela poder dizer, não
não... movimento. Isso. Dela poder parar quando ela quiser, dela poder... Enfim. Porque é o que volta novamente nos filmes pornô que a Lu falou, geralmente é aquela posição de quatro, né? Que é péssima pra isso. Que é péssima, né? Totalmente. Eu sempre digo que o reto, ele tem esse nome, mas ele não é reto, né? Ele é angulado. Então, a posição de 4, ela não é anatomicamente confortável ali para umas primeiras tentativas. Eu gosto muito de orientar a posição ladinho. Eu acho que tem um controle legal, acho que a pessoa fica relaxada e eu acho que a angulação fica legal, assim, de entrada do pênis. Sempre com muita paciência em relação à dor do que a gente estava falando. Não dá para sair penetrando direto. Lembrem da dica das gurias. Tem que ter dedo, tem que ter massagem, tem que ter muito estímulo, muito lubrificante. É assim, ó, eu brinco... Abundância, tá? Aqui não tem economia. Não dá pra economizar. Tá? E aí, de ladinho, porque eu acho que consegue ter esse controle legal ali da angulação do reto e pode ser um pouco mais confortável da pessoa que está, né, recebendo ali a penetração, ter esse controle de movimento também. Excelente. E eu acho que o ajuste de expectativa é a chave do sucesso para quase tudo na vida, para o sexo anal não é diferente. Tem alguns estudos que dizem que 80% das mulheres na primeira tentativa vão ter dor. Tá? Isso, a gente já deu algumas aulas sobre isso, mais pro homem que faz sexo com homem, mas 70% dos homens também vai ter dor. Então, se tu te apegar à dor que tu sentiu na primeira vez, fica muito difícil de continuar nisso. E essa dor costuma vir pela hipercontração que a gente faz, por nervosismo, enfim, por medo, da musculatura externa. E isso acaba sendo treinável. Não que exista um treino específico que eu vou passar para vocês, contrai tantas vezes, relaxa tantas vezes, faz isso. Não é exatamente isso. Mas a permanência, com paciência, com carinho, tua e da tua parceria, vocês costumam chegar num conhecimento da região que facilita muito a vida. Isso, e devagarinho, né, aumentando as práticas. Eu sempre digo isso. Tu não vai, vamos fazer sexo anal. Bom, vamos sair penetrando. Não, nas primeiras relações brinca com o dedo ali, vê como é que vai ser a percepção, vê se a parceria vai gostar, né, desse estímulo. Depois vai pro brinquedinho. Isso, vai indo para os estímulos graduais, porque às vezes eu vejo que, falando de mulheres, né, eu atendo basicamente mulheres, que ficam com essa pressão, às vezes os parceiros também têm muita curiosidade de querer iniciar a prática, tocam nesse assunto, conversam, mas não alinham essa coisa que vai ter que ser um pouco mais devagar. E aí, quando a parceira diz eu topo, já vai direto, é naquele dia. Já tô assim, ó. Já tá com roupa de ir. Isso, e daí a mulher fica nervosa, né? Contrai, faz toda essa contração de musculatura. Então, eu bato muito na tecla que sexualidade é uma descoberta, né? Se a gente proibisse penetração, eu tenho certeza que a galera ia descobrir milhões de pontos erógenos em vários locais do corpo que realmente existem, e a ciência já mostrou isso. Né? Sim. Tem gente que tem estímulo erótico até com estímulo de joelho. Sim, então, aprender a estimular a região anal, que é um ponto erógeno muito importante, devagarito. Bato muito na tecla, homens héteros. Tem que saber. Sim, tá? sim. Devagar. Excelente. E, gurias, agora uma dúvida também que é muito comum, assim. Quem começa a praticar sexo anal com mais frequência, pode perder a continência? Enfim, perder fezes ao longo do tempo aí? Bom, isso é uma coisa bem discutível, tá? Primeiro porque a gente tem poucos estudos sobre o assunto, mas sim a gente tem. O mais comum da gente ter estudo é em homens que fazem sexo com homens, né? Relação homossexual, né? Sim. Mas também tem estudos de mulheres e alguns estudos acharam sim um maior risco de incontinência, tá? A questão é que esses estudos são muito mal feitos, né? Então, assim, desde o que eles consideram relação anal, por exemplo, tem um estudo que foi de 2016 com umas 7.000 pessoas, homens e mulheres, que eles perguntavam para as mulheres, eles classificavam sexo anal contato, pênis, ânus. Né? Então, tipo, o que é nesse contato? Né? Para os homens, a pergunta era sexo com pênis ou bucal, por exemplo. Então, né, nem a classificação adequada se dava, a frequência, tá? Os estudos não levavam em consideração, assim, se a pessoa estava fazendo sexo drogado, por exemplo, né? Se estava fazendo fisting, que é a introdução de mão, de punho, né? Nas mulheres não questionavam, não questionavam, por exemplo, a questão de partos, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração em nós mulheres, que interfere, né? Então, estudos muito mal
delineados, né? Outra coisa, não classificavam também como é que era a consistência dessa perda fecal. Porque até pessoas normais, sem nenhum problema de continência, vão ter uma dificuldade em segurar fezes líquidas e amolecidas, muito amolecidas. Por uma questão de eixo mesmo, de não aumentar a pressão o suficiente pelo nosso cérebro não entender que a gente tem um conteúdo ali, que o músculo precisa aumentar a pressão. Então, nada disso é levado em consideração nesses estudos, né? Então, é muito falha ainda a informação que a gente tem a esse respeito. E é difícil, né, gurias, fazer estudo bom sobre isso. Sim. Não sei nem se a gente tem possibilidade de ter. Como é que tu vai fazer um randomizado ali sobre sexo anal e incontinência? É muito difícil. O que a gente vê na prática do consultório, né, das pacientes que fazem, é que não tem nenhuma alteração, assim, de continência. Isso mulheres, mas e quando vocês pegam a população homossexual, assim, que pratica com mais regularidade? Eu acho que nessa é a que mais claramente a gente vê que não parece, né? Isso uma opinião nossa que não é extrapolável, né? Não parece haver alteração de continência, tá? Experiência clínica não tem. Exatamente. Eu tenho muitos pacientes, sim, que transam todo dia, fazem chuca todo dia e, mesmo assim, durante muitos anos, e permanecem com a sua continência inabalável, né? E, claro que homens e mulheres são diferentes, mas no público masculino, a gente vê isso com muita clareza, né? Com as mulheres, menos porque até a mulher nos contar que faz sexo anal demora, né? A maioria dos pacientes, nós somos proctologistas, a nossa especialidade, a doença mais comum são hemorroidas, né? E muitas mulheres, a primeira coisa que elas dizem é: doutora, eu só quero deixar bem claro que eu não faço sexo anal, né? Então, isso já dá pra ver que a pressão que elas estão sentindo, a vergonha, o medo do julgamento é muito grande nesse assunto, né? E eu acho que a gente tem bastante profissional da saúde que nos assiste, né? Dentro das nossas orientações de prática sexual, de saúde sexual, a gente tem que começar a perguntar, né? De forma natural, muito normal na consulta, mas tu e a tua parceria, vocês têm prática de sexo anal? Sim, não, quer receber algumas orientações sobre isso, caso vá acontecer? Porque assim, se tu desse um espaço, se fosse o programa Altas Horas lá, eu tenho uma amiga, todo mundo ia ter uma pergunta, tá? Foi a minha caixinha mais bombada no Instagram, porque todo mundo tem dúvida, e daí as pessoas procuram onde? Google, e aí as informações não são as melhores possíveis, né? Com certeza. Por isso a importância do que a gente tá falando aqui. Vocês falaram em hemorroidas, quero pegar esse gancho. Pacientes que têm hemorroidas, podem praticar sexo anal? Piora, não piora, sangra? O que vocês sugerem? A hemorroida não contraindica sexo anal e o sexo anal não causa hemorroida. Então, o surgimento do plexo hemorroidário, aqueles vasos aumentados junto com o tecido conectivo que já está solto ali na região, não é causado pela prática do sexo anal. No entanto, o sexo anal, especialmente quando a gente usa pouco lubrificante ou se tem uma relação mais intensa, ele pode estimular, sim, esse plexo a ficar mais engurgitado, com mais edema, com mais inchaço, e isso gerar sintomas hemorroidários. A nossa única indicação é, na crise, não faz. Fora da crise, estou assintomático, nenhuma contraindicação. Importante, né? Porque a pessoa com dor ali, com episódio de sangramento, vai ter essa manipulação, tem chance alta de piorar, e, né, naquele momento da crise mesmo. Então, acho bem importante. Com certeza. Muito bom. E vocês pegam bastante, assim, pacientes com hemorroida com essas dúvidas? Sim. Porque é bem frequente, né? Com certeza. Bastante, e a maioria das pessoas acham que o sexo causa a hemorroida, né? Então, já dizem pro marido, olha só, eu já tenho hemorroida, tá? Não, aqui tu não vai, tá? E às vezes, eu já tive uma paciente, foi bem engraçado, que ela trouxe o marido junto na consulta para eu falar pro marido que ela não podia fazer sexo anal. Eu falei, olha, eu vou ter que jogar contra ti, tá? Porque tu pode não querer e é teu direito, tudo bem, né? Mas aí tu não vai querer. Não é que eu tô te proibindo que tu não vai medicamente estar contraindicado, né? Então, não, realmente não contraindica. A gente só contraindica quando o paciente está fazendo um tratamento, né? Obviamente, tipo assim, recém-operou, né? Mas eles perguntam às vezes, né? Então, até se dá o processo de cicatrização ou tem alguns procedimentos de consultório que a gente faz que precisa esperar um período ali, né? Então, nesse caso, claro, a gente diz, olha, espera, eu te dou ok, né?
E outro ponto importante, gurias, vocês falaram, gostei muito, tu não gosta, não faça. A gente tem que normalizar também que não é todo mundo que vai sentir prazer, que vai gostar. Às vezes a dor vai perpetuar ali e a paciente não vai, né, querer manter essa prática. Então, a gente só vai descobrir tentando. Então, quem tiver desejo dentro das suas crenças, né, do seu relacionamento ali, do que vocês combinarem, se sentir confortável, tiver curiosidade acho que é um ponto que as pessoas têm muito, né? Todo mundo tem curiosidade em relação ao sexo anal. Mas, tentei, não gostei, tentei mais de uma vez, também não é uma coisa que me dá tanto prazer. Conversa com a parceria, né? Claro. Tem que alinhar isso e normalizar também que algumas pessoas não vão gostar de algumas práticas. Tem gente que não gosta de X, Y prática e também tá tudo bem. Sim, né? sim, com certeza. Eu Eu vejo no consultório, isso falando rasamente, tá? Que meio que se divide entre mulheres que praticam e gostam muito, tá? Tem algumas pacientes que já me disseram, olha, eu prefiro a penetração anal do que a penetração vaginal, tá? Então, sim, tenho pacientes assim. E tem mulheres que não deixam nem chegar perto, né? Que usam até aquela frase, bom, aqui só sai, nada entra. Então, existem esses dois tipos de mulheres, eu diria que elas estão nos extremos, né? No meio tem aquela galera que é curiosa, que tem medo, mas às vezes vai, às vezes não vai. Mas esses dois extremos são muito interessantes de se ver, que tem um termo, né? Que tem até uma sexologista que usa, que é a mulher transante, né? Me parece, isso, vozes da minha cabeça, que as mulheres que estão mais gostando da relação anal são as mulheres transantes, né? As mulheres que transam mais, que são mais liberadas ou liberais sexualmente, não sei exatamente o melhor termo, mas então a gente vê que está sempre relacionado à tua própria liberdade contigo mesma para pôr em prática. Eu tô totalmente de acordo, Lu. Tenho a mesma percepção no consultório. São mulheres que lidam melhor com práticas diferentes, são mulheres que se masturbam mais, que usam sex toy. Quando a gente avalia multiorgásmicas também, mulheres que têm orgasmos múltiplos são mulheres que têm mais fantasias, são mulheres que utilizam mais sex toy, que saem mais da rotina. Então, é uma percepção de liberdade, assim, em relação à sexualidade. É como se o sexo anal fosse só uma pequena parcela, né? Da sexualidade como um todo daquela mulher, né? Exatamente. Uma pecinha do... Fala a tua frase. É uma pecinha num quebra-cabeça. É uma pecinha num quebra-cabeça de 1000 peças, entendeu? Exatamente, exatamente isso. E quem tem curiosidade já ficou com muitas dicas deste episódio, hein? Maravilhoso. Acho legal a gente falar sobre infecção também. A gente falou, né, algumas dicas aí para quem tá tentando iniciar a prática já, né, alguns alertas aí pra gurizada. Mas acho que a gente tem que falar também sobre infecção sexualmente transmissível. Sim. Região anal não tem a lubrificação, que a gente já comentou, tem uma mucosa mais sensível mais ali fina, também. né? Isso. Região estreita, mucosa fina. Sim, e propício, né? Pra gente ter sem lubrificação. E aí, às vezes, é justamente isso, né, gente? Às vezes a pessoa acha assim, mas eu não tenho nenhuma lesão visível. A gente faz lesões invisíveis, né? Então, por isso também que a gente fala que é muito importante usar preservativo, porque o risco de tu contrair, então, uma infecção por vírus e bactérias é maior, né, no sexo anal, principalmente pro sexo anal receptivo, né? Então, o passivo, a pessoa que está recebendo o pênis, né? Alguma coisa a mais a adicionar, gurias? Eu acho que nessa questão, especialmente de tu não ter medo do julgamento com teu médico, tá? O que a gente vê é que são muitas pessoas que vão consultar, tiveram uma relação no sábado, tá? Dali 10 dias ela começou com um sintoma estranho ali na região. Não sei, tá coçando, tá sangrando, tá saindo secreção, ou ela considera que deve ser hemorroida, vai na farmácia e tenta uma pomadinha e obviamente não passa, ou ela vai já desesperada pro consultório. E na pergunta, tá aí, teve relação, foi com camisinha, foi sem camisinha? É muito raro o paciente que diz a verdade na primeira, sabe? Normalmente é na continuidade da consulta que a gente costuma se mostrar sempre muito aberta. Esse assunto a gente fala sem papas na língua, né? Do paciente se sentir, doutora, realmente foi sem camisinha ou, né, ejaculou dentro do canal, enfim, coisas assim. Para a gente pensar em ST, né? Então, isso é muito importante. Sintomas após uma relação desprotegida, tem que pensar em ST, né? E não dá para esconder do teu médico. Perfeito. E que pode sim acontecer. E a gente vê, né? Às vezes a paciente começa a sentir, posterga a consulta porque está constrangida e muitos profissionais de saúde ainda deixam a paciente constrangida. Não tem como a gente negar, né? Não. Acontecem coisas assim...
Da pessoa levar sua crença pessoal e falar que sexo anal é feio, não deveria ser feito, né? Acontece muito. Muito! E aí a paciente não tem um espaço seguro para perguntar, assim. Eu tenho visto na minha... Eu até falei para as gurias antes, eu tenho começado a perguntar faz pouquíssimo tempo. Por quê? Porque eu não perguntava e é óbvio, né, que uma ou outra paciente ia ali e tocava no assunto no finalzinho da consulta. Sim. É aquela coisa, eu tenho mais uma coisa para te dizer, mas eu tava com um pouquinho de vergonha, então a gente tá pensando em fazer sexo anal, queria ver o que tu acha. Então, ter um ambiente confortável e seguro para conversar sobre a prática do sexo anal é importante, eu acho que tem que começar a partir de nós. Sim. Tô batendo muito nessa tecla da gente perguntar à ginecologista que faz a consulta de revisão, não precisa saber dar as orientações, se não quer, encaminha para procto. Sim, Claro. sim, com Eu certeza. sempre digo, né? E talvez uma parte, eu e a Bel convivemos isso com frequência. Ainda muitos proctologistas, ou seja, médicos especialistas em anos, não entendem e nem querem entender de sexo anal. Isso é muito triste, sabe? Então, não é nenhum nem outro paciente que chega na gente e diz, olha, eu tentei consultar com outro colega, com outro especialista, e eu não fui bem atendido, eu me senti julgado, então... Saibam que sim, tem profissionais vários, não somos só nós duas, obviamente, que estão abertas a ouvir e falar e orientar sobre isso. Eu tive bem recente agora uma paciente que o motivo da consulta foi orientação para sexo anal. E eu fiquei bem impressionada porque nunca tinha acontecido. Sim. Eu tenho consultório desde 2017. Daí eu falei, por que tu veio aqui? E daí ela me disse, porque eu quero iniciar prática de sexo anal e gostaria de uma orientação. Sim. Ai, que legal. E daí eu lembro que eu pensei assim, eu disse, gente, que coisa, legal. né? Deveria ser uma coisa muito mais comum. Sim. Imagina a paciente ter a liberdade de chegar ali e te perguntar. Com Super certeza. importante. Isso né? no nosso já aconteceu com homens, né? Com, Sim. com gurias, né? Mais novas, mas com mulheres nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Olha só. Então, gurias, outra dica do episódio de hoje. Se você quer iniciar e quer ter uma conversa, vá constar, pode levar como queixa principal. Claro. Sim. Gurias, mais alguma coisa sobre sexo? Existe uma recomendação que é mais recente da gente fazer o CP, o mesmo CP que a gente faz, né, em colo uterino, em canal anal. Tá? Isso é bem forte, especialmente em população que tem algum tipo de imunossupressão, né? Então, pacientes convivendo com HIV, transplantados, né? Isso já é bem documentado. Mas também se indica para fazer em quem faz sexo anal. Por Que isso, legal. Isso eu não sabia. Então, é extremamente rápido e fácil, é feito no consultório mesmo, né? Então, é mais um motivo pelo qual é importante a gente falar sobre o assunto, porque se a gente não fala, a gente não sabe, se a gente não sabe, a gente não vai estar fazendo aquela prevenção de forma adequada. E mulheres também que tiveram lesões, né, por HPV em colo uterino, enfim, também tem indicação de fazer coleta anal, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente não precisa ter uma penetração anal para a gente ter vírus lá dentro. Isso né? é bem importante. Sim. Então, Perfeito. Porque a gente tem com frequência, às vezes eu brinco o roça-roça do períneo ali, né? O tocar genital com genital acaba transmitindo o vírus. Às vezes a paciente nem tem a prática penetrativa, mas tem lesões ali de condiloma na região perianal ou até vírus de alto risco, né? Sim. E bater na tecla da vacina também, né, Sim, gurias? Eu sim. sou uma defensora master da vacina do HPV. Eu acho que ninguém deveria morrer de câncer relacionado ao HPV. Com certeza. E a gente tem uma vacina super importante aí, né? Chegou agora esse ano a Nona Valente do Brasil. Não sou patrocinada, só para Fique dizer, claro. só que fique claro, né? Só acredito realmente que faça muita diferença. Acredito não, né? Os dados Sim. científicos nos Os trazem mostram. isso. Então, vacinar dos 9 aos 14 anos tem a vacina de graça no SUS. Então, quem estiver nos ouvindo, meninos e meninas dos 9 aos 14, se vacina de graça. Quem não tem mais essa cobertura do Ministério da Saúde, sim, a vacina está disponível na rede particular. E nós indicamos, né, conforme os estudos orientam, até 45 anos tem benefício, mesmo que tu já tenha tido lesão de HPV. Isso, Tá? a Muitos gente- pacientes eu acham, bom, sugiro agora também. que eu já tive, mas a gente tem 200 e tantos subtipos diferentes de HPV. A nona valente protege contra os principais relacionados aos diferentes tipos de câncer. Então, é imprescindível. Né? Tu não sabe eu qual sugiro foi o número também. contato. Eu sou defensora master da vacina. naqueles pacientes que têm alteração nesse exame, a gente faz colposcopia anal, inclusive. Legal. Né? O mesmo exame que se faz para colo uterino também se faz Que ali legal. para ver canal anal. Né? Super Então, se indica. importante, super importante. Então, cuide da saúde Cuide dos da seus saúde, anos sim. também, né? Maravilhoso. Ele é muito importante. Ele é muito importante. Muito, exatamente. E um outro ponto, esse a gente colocou, porque eu lembro como se fosse hoje a primeira paciente que me trouxe isso, tá?
Toda cheia de dedos, querida, finalzinho da consulta, aquela coisa faltava 5 minutos, já estava evoluindo no prontuário. E ela me disse, eu tenho uma última dúvida que eu queria te perguntar. O meu marido, casal hétero, né, casada com um homem, me disse assim, o meu marido, ele gosta de estímulo anal. Eu estou um pouco preocupada. Tu acha que ele pode ser gay? Ótima pergunta. Então, eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Acho que a gente tem que falar sobre homens heterossexuais, bissexuais, né? Bissexuais e homossexuais. Prazer anal normalmente tem. masculino no casal Hétero. hétero. Isso. Sim. Né? Existe esse prazer? Quer dizer que a pessoa é homossexual e não sabe? Sim, O que tu acha? De maneira nenhuma quer dizer, tá? O estímulo da região anal como zona erógena é possível em homens e em mulheres. Independe de orientação sexual, independe de qualquer questão de origem social, vamos dizer assim. Então, o que caracteriza o ânus como uma zona erógena é simplesmente ser parecido, né, com uma estimulação clitoriana, ou talvez uma estimulação vaginal, enfim, outras zonas erógenas. E para o homem não é diferente. O que acontece no homem é que a pressão social, tirando isso da jogada, é gigantesca. É gigantesca. Para um homem se sentir à vontade suficiente de discutir com a sua parceria, olha, eu tenho interesse, eu tenho curiosidade, eu acho que pode ser legal. É muito difícil. É muito difícil. Né? Já atendi homens heterossexuais casados sem nenhum interesse no mesmo sexo que dizem, olha, minha esposa, eu gosto de ter esse estímulo com ela me estimula, é legal. Fiquei preocupado porque tive um sangramento, né? Esse paciente em questão, eu me lembro muito bem dele. Eu me senti tão... eu até me senti valorizada do cara ter se aberto comigo desse jeito, Legal. sabe? Eu pensei, olha só, ele conseguiu ficar à vontade desse jeito para me dizer uma coisa tão difícil, né? Então, se tu for perguntar, né, para qualquer grupo de homens heterossexuais, alguma vez você já pensou, teve curiosidade? Com certeza todo mundo Tira a mão vai daí. Eles vão dizer que não. Eles vão dizer que não, mas alguns já experimentaram e não vão falar, óbvio. né? Sim, com certeza. E não tem nenhum problema nisso. Ou teriam curiosidade, mas justamente por essa pressão social não se permitem experimentar. Eu acho que a gente ainda tem tanto tabu em relação a sexo, né? Muito. E eu acho que vem dos dois lados, né? Vem dos homens e das mulheres também. Exatamente. Porque eles também ficam com essa coisa enraizada. Eu acho que no Rio Grande do Sul é pior. Porque a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi conversando com amigos do Rio de Janeiro, estando no Rio de Janeiro. Sim. E eu fiquei, tipo, não sabia. Nunca tinha ouvido falar. Isso tá, claro, muito tempo e tal. E depois, se tu vai jogar aqui pra Rio Grande do Sul, meu Deus do céu. Sim, Ninguém fala. É um tabu, é feio, né? Enfim, E eu sinto o nervosismo das pacientes. É angustiante para elas, né? Será que eu estou casada e a pessoa não tem interesse em mim e preferiria? Então, eu acho que é bem importante a gente tranquilizar isso, porque essa foi a minha primeira que eu lembro muito, mas depois surgiram várias outras vezes, tá? Sim. E eu acho que o casal vai criando intimidade e vai se permitindo. Eu tive uma outra paciente agora bem recente que ela brincou, que eles estavam lá, rola um vinho, e aí no dia seguinte o parceiro falou assim pra ela, Bato, te passou um pouquinho ontem, né? E deu risada. Aí ela disse, me passei. Daí ela começou a resgatar, assim, o que tinha sido um estímulo anal que ela tinha feito nele. Sim. Então, assim, tu te passou, mas ele gostou. Mas que legal. Então, que legal. normalizar. Eu vou dizer que Realmente, não, aqui- mas faz. Quando é que vai de novo? Tu te passou, mas Não, foi bom. Mas realmente, esse é um assunto, com certeza, um dos mais difíceis, assim, porque é muito difícil realmente o homem se sentir apto a falar sobre isso, a discutir, a admitir o interesse ou, enfim, a curiosidade. Não, com certeza. Ai, meninas, quer Não, complementar? tá tranquilo. Eu ia agradecer. Ok, a gente já tá. Foi muito bom. Meninas, então assim, a gente queria agradecer a presença de vocês. Foi excelente o episódio. Foi muito bom. Vocês querem deixar uma mensagem final? Uma dica final é, paciente que tem interesse, curiosidade, já pratica, quer praticar sexo anal, procure um profissional da saúde que vá te receber sem julgamentos, de cabeça aberta. E preparado também tecnicamente, porque tem estudos envolvendo a região para te bem atender. Isso faz toda a diferença em tu conseguir chegar a ter uma relação prazerosa e com total segurança. E agradecer também o convite, nós adoramos participar, foi muito obrigada. legal. Queridonas, Muito bom. a gente queria agradecer muito vocês terem vindo. A minha dica final é, profissionais da saúde, não tenham, né, pudor, vergonha, restrição em perguntar e abram espaço dentro dos consultórios.
todo mundo que trabalha com saúde sexual, psicóloga, psiquiatra, procto, gineco, uro, abra um espaço dentro dos consultórios. Endócrino, começa a perguntar. A cara da Luciana pra mim é melhor. Não, mas eu sou super, tipo assim, se a pessoa quer conversar, eu super abro o espaço, né? Isso aí, pra pessoa poder ter um espaço seguro e perguntar. Hoje a gente já deu várias dicas. Sim. Procure um profissional que entende, vá tirar as suas dúvidas e vá se experimentando. Isso aí, Acho claro, que a com gente certeza. tem que ir testando o que funciona pra cada um. Devagar e sempre. Muito obrigada, Gurias. Gurias, foi muito bom. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.